Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. Aleluia, glória a Deus. Bom estar aqui. Não sei se vocês entenderam, compreenderam, mas o mover que o Espírito Santo fez hoje foi diferente. Foi pautado na palavra. A todo momento o Espírito Santo, palavra. Porque é ela que vai nos sustentar nos dias maus. É o Senhor. Agora eu quero que a igreja se desfaça um pouquinho daqui. Aleluia. E vá um pouquinho para lá. Para a glória. E é aí que o Senhor ele nos leva para Isaías 6. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Isaías 6:1. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ler tudo e aí a gente vai parando depois, amém? E vai dizer assim: aleluia, glória a Deus. Isaías 6:1. Acharam? Aleluia. Acharam? Amém. E vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podemos assentar. Aleluia. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei tão alegre. Porque se você pedir para Deus te dar uma palavra, Ele vai te entregar uma palavra. Se você pedir para Deus um louvor, Ele vai te entregar um louvor. Se você se ajoelhou e não sabe o que orar, e você pedir a Deus uma oração, Ele vai te dar essa oração. Eu comecei Isaías e antes de ir para o 7, eu falei: como eu vou ir para o 7 se o Senhor ele me entregou uma palavra? Antes de ir para o 7, eu falei: poxa, Senhor, eu posso ler, mas é que o Senhor ministrou no 6, eu não quero sair daqui. E o Senhor ministrou durante 3 dias Isaías 6. 3 dias e eu lendo e relendo, porque essa é a graça do Senhor. E eu fiquei tão alegre, meu coração ficou tão alegre. Mas a batalha, ela também acontece, meus amados. Porque quando os céus desce e te dá um louvor, aleluia, te dá uma oração, te dá uma palavra, aleluia, o inimigo também se levanta, porque ele se incomoda, porque você está caminhando, porque você está se enchendo da presença. Aleluia. Então pode parecer que as lutas estão maiores. Não, você está no caminho certo. Continua na presença. Não saia da presença. Vê até onde Deus vai te levar. O Senhor levanta Isaías, um profeta, como levantou você e eu. Ele levanta quem Ele quer. O Senhor escolhe quem Ele quer. Eita glória. O Senhor ele escolheu Isaías e ele vai profetizar julgamento sobre o povo. Eita glória. Poxa, mas Isabelle, poxa, Deus ele não está sendo muito duro no Antigo Testamento? Será que é Deus que está sendo duro ou é o povo que está com o coração endurecido? Que não se arrepende dos pecados? Que continua ouvindo Deus falando: se arrependa, porque eu quero te dar perdão, mas continua do mesmo jeito. E aí Deus toma uma atitude drástica. Será que Deus é o errado ou somos nós que não estamos ouvindo? E aí o Senhor lhe fala: o que eu tenho para a minha igreja, o que eu tenho para os meus filhos, para as minhas filhas, é algo muito maior. O Senhor ele quer nos levar aqui para uma nova atmosfera. Uma atmosfera espiritual maior. Se você
permitir, você vai contemplar esta glória. Porque o Senhor, Ele está enchendo a casa, Ele preparou a casa desde o início por meio da sua palavra. O Senhor, Ele preparou o seu coração para receber do altar. Aleluia. O Senhor, Ele diz agora, nesse momento, o que você tem lá fora de preocupação, deixa. Não se preocupe. Não vê as aves dos céus, como foi dito aqui? Agora é ter fé, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai operar. E aí o Senhor, Ele dá algo a Isaías. Olha o que Ele diz. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eita, glória. Então o trono, ele é alto. Glória. Ele é magnífico, é algo que Isaías nunca viu antes na vida. É sublime esse trono. E conforme você vai caminhando na presença, o Senhor, Ele vai te mostrando algumas coisas. Eu lembro que o Senhor, Ele me mostrou 2 vezes. Eu via um púlpito muito grande, eu não conseguia enxergar quem estava ali, porque a luz era muito forte. E se a gente realmente parar para pensar, porque depois que Deus te dá uma visão, você para pensar nessa visão depois. E conforme você vai caminhando, o Senhor, Ele vai te mostrando os detalhes daquilo que Ele te entregou. Você está se lembrando de uma visão que Deus te deu. E aí, se realmente a gente parar para ver, se a gente parar para pensar, algo vai te tocar, algo vai te incomodar. O que vai acontecer? Nos céus, o que sondava ali, que trazia luz ali, aleluia, era a presença. A presença trazia luz. Eu não via nenhuma outra luz acesa ali quando eu via aquele altar. Eu não via nenhuma outra luz acesa. Eu via sobre o rosto daquele que eu não pude ver a face. Eu vi uma luz muito forte. Se Ele mostrou para Isaías, você acha que Ele não vai mostrar para você? aleluia. Qual é o seu pedido? É que muitas das vezes a gente não sabe pedir. Pedir mal, por isso não recebeis. O Senhor, Ele quer. Eu quero que você aprenda a pedir. Aleluia. Porque às vezes a gente só pede as coisas aqui da terra. E o Senhor está falando: eu não quero que você só veja as coisas aqui da terra. Eu quero levar a tua mente para o meu altar. Eu quero levar a tua mente para a minha glória. Eu quero levar a tua mente, o teu coração, para as coisas que são do céu, as coisas que são do alto. E as coisas que são do alto, elas vão te atrair. A glória, ela te atrai. É por isso que você e eu estamos aqui. Aleluia. Aquela agonia na alma. Lá fora você já foi para esse lado e não é aquilo. Já foi para lá, droga também não é. Já foi para bebida, não é aquilo. E os dias estão passando e você fala: continua tudo do mesmo jeito. Mas quem sabe você subiu de cargo, quem sabe mudou, quem sabe agora as coisas estão diferentes, mas aquele vazio permanece. Porque o Senhor diz para você e para mim: só Jesus, Ele pode sanar esse vazio. Deus, por meio do Espírito Santo, verdade, que já habita dentro de você e de mim. Se verdade. você e eu estamos aqui hoje, foi porque Ele, através do seu Espírito Santo, te trouxe aqui. Ele nos trouxe a presença. Tudo que você e eu fazemos ligado a Cristo, ligado à igreja, é o Espírito Santo te atraindo. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo deu uma visão a Isaías. É verdade. Oh, aleluia. Glória, No glória. ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Isaías viu isso. Foi a visão que Deus deu a ele. Oh, Mas não para por aí. Que visão, Deus. Não para por aí. E as abas de suas vestes Eita. enchiam o templo. Eita, O templo. papai. A glória de Deus. Glória a Deus. Com o tempo, você pode tirar sua mente um pouco daqui e imaginar o que Isaías viu. O Senhor assentado no alto sublime trono. Eita, Jesus, que coisa maravilhosa. E as abas das vestes enchendo toda a igreja. Aleluia. Enchendo todo o Glória a trono. Deus. Enchendo todo o ambiente. Deus. Você pode Maravilhoso. contemplar. Aleluia. Eita, Você glória. pode compreender Até que sentir. no DNA de Jesus, a cura,
que nas vestes de Jesus a cura. Você pode compreender isso? Que havia na Bíblia uma mulher que padecia por 12 anos de um fluxo de sangue, e ela sangrava e sangrava e sangrava, e aquilo dali não cessava. 12 anos sofrendo, padecendo. Não era uma mulher pobre. Vamos dizer que ela era uma mulher que tinha dinheiro, porque na Bíblia vai dizer que ela gastou dinheiro com muitos médicos que só fizeram sofrer. Imagine a escassez daquele tempo. Imagine a escassez de como estavam as coisas naquele tempo. Não tinha um médico para você ir. É verdade. Não tinha a reposição de sangue que precisam. Mas ela não aceitou simplesmente a situação que ela estava. Ela entendia a situação que ela estava, mas ela não aceitou. Ela não aceitou, não será tirado dela. Aleluia. O quão dispostos você está de ter uma mudança de mente chamada metanoia? O quão disposto você está de deixar Jesus entrar de fato e moldar você? O quão disposto você está para saber até onde o Espírito Santo de Deus vai te levar? O quão disposto você está? Isaías, ele teve uma visão. Quem era Isaías? Um homem comum, uma mulher comum como você e eu. E Deus vai e olha para Isaías, escolhe ele e confia a ele uma visão dos céus. Aleluia. Confia a ele. Meu Deus. Um homem comum, Fortão. com vestes comum. O Senhor estava mostrando a ele a sua glória, mostrando a ele o seu poder. Deus. O Senhor estava fazendo um mover sobrenatural sobre a vida dele. E é o que o Senhor, quem sabe, está fazendo aqui com você e comigo. Quem sabe não, ele está fazendo. Mas enquanto estamos aqui, existe uma batalha que ocorre. Na Bíblia vai falar sobre anjos e demônios. Existem demônios, existem anjos. Não era para existir demônios, mas porque houve uma briga lá no céu por Lucifer, que tentou roubar o trono de Deus, caiu. Ele teve que arcar com as consequências das suas atitudes. Se a gente for para Gênesis, a gente vai ver que por conta de uma desobediência, Adão e Eva se alimentaram do fruto que Deus disse não. Não era uma maçã. A Bíblia está falando que era um fruto. Não fala que era uma maçã. Diz que é um fruto. Ali já era para eles terem se arrependido. Nossa, realmente pequei. Aleluia. Nossa, realmente errei. Não, Adão acabou. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Ali começa o pecado original. E é por isso que você e eu nascemos hoje. A gente já nasce, infelizmente, no meio desse pecado original. Mas aí, Isaías também vai estar apontando para quem? Para o Salvador. Para Jesus, para aquele que haveria de vir. O inimigo, ele achou que Deus iria destruir toda a sua criação ali em Gênesis, acabando com tudo. Olha aí, aqueles que você criou, Adão e Eva pecaram, erraram. Agora, o que o inimigo, acredito eu, que pensou foi o quê? Agora Deus vai destruí-los. Não, Deus deu nova veste. Deus deu uma nova veste. Deus deu uma nova veste para Eva. O sofrimento, ele passou a ser maior, porque no Éden não havia isso. Era alegria. Você pode contemplar agora para onde você está indo. Para Nova Jerusalém. Você pode contemplar aonde o Senhor, ele vai te levar. Você pode contemplar e se mover. Você pode contemplar. Aleluia. A gente precisa observar. A gente precisa ouvir o que os céus estão falando ao nosso respeito. A gente precisa ouvir o que o Senhor, ele está querendo dizer. O que foi que aconteceu no Éden? Deus deu uma nova veste, mas eles não podiam mais ficar ali no Éden. O Senhor, ele falou que eles não podiam continuar vivendo da forma na qual eles estavam vivendo. O Senhor estava falando, vestes lindas sobre o meu altar. Vestes lindas. Aleluia, que glória. Sobre o meu altar não é de qualquer jeito. O caminho do céu, a porta ela é estreita, mas é por um motivo. É porque às vezes a gente pensa que está tudo bem. E às vezes a gente quer mostrar ao Senhor, olha Deus, eu tenho isso. Olha Senhor, eu tenho aquilo. Eu posso entrar no céu tendo tudo isso. E o Senhor fala, mas isso daqui de nada me vale. Ele é o dono da prata e do ouro. O que Ele quer é a sua alma salva. O que Ele é a sua vida liberta. O que Ele quer é você e sua família na presença do Senhor. Por isso que nós temos que falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto tempo você já não profetiza essa palavra sobre a tua casa? Sobre a tua família? Porque às vezes tem um parente enfermo e a gente continua
Deus deu a Isaías uma visão. Aleluia. Eu não sei o que foi que Deus falou com você, mas o Senhor ele fala para você e para mim: se apegue. O que foi que Deus ele entregou a você, que vai te direcionar o caminho da salvação. Aleluia. O caminho da salvação não é simples. Te mostra quem realmente são os verdadeiros amigos naquela mesa. Aleluia. Te mostra onde você estava e você fala: meu Deus, era como se todo mundo mudou. Não, você mudou. Deus abriu seus olhos espirituais. Agora você não vê mais no mano a mano, você não vê mais no labirinto. Agora você olha, eleva os seus olhos para os montes. De onde virá teu socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. Agora você eleva os olhos para os montes. O que significa? Intimidade. Glória a Deus. Você agora está vendo com a visão que Deus quer que você veja. A visão do alto. E se você hoje, aqui na terra, quer essa visão do alto, quando muitas pessoas estão passando por problemas a ponto delas irem para um hospital, ficar de cama, é quando elas pensam em Deus. Quando elas estão no coma, quando elas estão naquela máquina, naquela cama, é o único momento que muitas têm para olhar para os céus. E aí se lembrar de toda a vida. Meu Deus, o que me levou até aqui? Para o justo não é problema. Para o justo não é problema morrer. Parar numa maca. Ele só vai olhar para os céus e vai se lembrar mais ainda: eita glória, será que é hoje que o Senhor vai me levar para casa? Mas e para aquele que está se perdendo? Tem coisas que o Senhor ele não permite a morte na hora, para que ainda haja uma vida, haja um mover diferente, uma reconciliação, haja algo diferente. Verdade. Mas tem outros que o Senhor às vezes já falou tanto e às vezes a gente sente, às vezes dói. Poxa, a gente soube de uma notícia que morreu na hora. A morte que é na hora para o que está fora da presença é juízo. É verdade. Já não tem mais algo que a gente possa fazer. Aí agora é céu ou inferno. E agora é doloroso. É triste porque Jesus vai falar que no inferno há gemidos de dor. Você imagina pessoas gritando, desesperadas, sem ter alguém ali para ajudá-las, sem ter alguém ali que possa curá-las. Aleluia. As almas dessas pessoas estão assim em vida, só que elas ainda não perceberam. Mas ainda está Jesus passando e dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a cura. Aí o Senhor Jesus está passando, mas como a gente reage? O Senhor ele fala: eu quero constância. Glória a Deus, aleluia. Eu não quero que você simplesmente viva de um milagre hoje, fale sobre esse milagre, vai embora. E aí acontece tudo depois de uma forma que você não entende. Você fala: poxa, Deus me deu aquele milagre, agora ele se esqueceu de mim. Será que foi Deus que se esqueceu? Ou a gente que não quer mais caminhar com ele? Ou a gente que esqueceu da presença? Ou a gente que simplesmente aceitou uma bênção? O que Deus tinha para o povo do Egito era, sabe o quê? Eu vou levar vocês para a terra prometida. Aquele povo viveu dos mistérios do Senhor. Você tem noção do amor de Deus por esse povo? A ponto de vir o sol e Deus colocar uma nuvem sobre o sol para o povo não se queimar. Durante aquele calor, aquele sol não queimar eles. Você tem noção do que é Deus? Ele de noite, Senhor, levantar uma coluna de fogo para aquele povo não ficar na escuridão. Você tem noção? Isso é milagre. Aleluia! Mas sabe qual é o perigo do milagre? É você começar a se acostumar. Não, Senhor, já sei que Ele vai prover. Não, já sei que Deus vai fazer. E começar agindo com o Senhor como se não fosse nada. Já é normal a nuvem estar no sol. Já é normal a gente ter o que comer. Já é normal. Já é normal. E começar a agir com o Senhor como muitas pessoas, depois que acabam tendo intimidade com você e comigo, começam a agir com desespero. Glória a Deus. O Senhor ele está falando para você e para mim. É verdade. Respeite ao Senhor. Deus. Respeite ao Senhor. Respeite ao Senhor porque Ele é o nosso Pai, mas Ele também impõe limites. Respeite ao Senhor, ouça o que Ele está falando. Ouça o que os céus estão falando. O que é que o Senhor está falando esta noite com você? Eu posso dizer que para Isaías, um alto sublime trono e as vestes do Senhor no qual ele viu, sondava todo o ambiente. Essa é a presença de Deus. Jesus ele disse que nos daria o Consolador. E esse Consolador se chama Espírito Santo. Antes de ir para o Pai, ele disse isso. Em Joel 2 ele vai dizer: desde que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e aleluia, e os jovens terão visões e os velhos terão sonhos.
aí chega em Atos, é testificado. Mas e agora? O que está acontecendo? Está sendo intensificado o mover do Espírito Santo. Essa glória está te atraindo. E não sou eu que estou falando, não é o pastor Josias que está falando, é o Espírito Santo agindo. Porque na palavra de Deus vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que você e eu estamos vendo nesses últimos dias da igreja na terra? A superabundância da graça. Glória a Deus, aleluia. A superabundância da graça. O mover do Espírito Santo de uma forma que você nunca viu. Aleluia. Agora são mais sonhos, mais visões com a volta de Jesus. Agora é o Espírito Santo incomodando mais pessoas a voltar à presença. Incomodando mais as pessoas, se arrependa. Aí você não entende por que eu estou sentindo isso. Aí o Espírito Santo está falando: eu quero que você se prepare, porque Jesus está voltando. Enquanto eu estava na oração das 3 horas da manhã, o Senhor entregou o seguinte: muitos, infelizmente, irão ver a igreja subir. Porque a gente fala que é um piscar de olhos. Sim, no piscar de olhos do Senhor, o nosso corpo carnal vai passar a ser um corpo glorificado. Mas o povo vai ver a igreja subindo. Vão olhar assim, os povos da terra se lamentarão. Haverá assolação, haverá dor, tristeza. É verdade. Assolação na terra do qual nunca houve antes. É verdade, Jesus. Ele convidou você e a mim. Eu quero que você faça parte disso. Aleluia. Glória a Deus, verdade, Jesus. É o Senhor que está fazendo. O ladrão da cruz tinha 2. Um ainda não tinha entendido quem é que estava ali. E falou mais ou menos como Satanás falou com Jesus no deserto. Olha, se você é Messias, estão falando, Jesus, então eles estão falando, rei dos judeus, então tire-se da cruz, saia daí, tire a nós também. É fácil assim. Enquanto o outro ele sabia, porque estava ali, não, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem não. Ele só diz uma coisa: por favor, quando entrares no paraíso, lembra de mim. Deus! Jesus fala para aquele homem: aleluia! Ainda hoje estarás. Glória a Deus! Hoje mesmo estarás comigo. Ele merecia estar ali, irmão. Glória, sabe, realmente ele merecia. Ele confessou. Obrigado, Jesus. Eu mereço estar nessa cruz. Eu mereço estar aqui. Aleluia! Mas este homem não. Jesus não. Quem diria que ele seria o primeiro a entrar no paraíso? Aleluia. Ele ali, o menor, se fez menor de todos. O último sendo o primeiro. Porque quem sabe aceitou Jesus ali, nos momentos finais. Aleluia. Foi o que ele entrou o primeiro. E para você e eu, que estamos firmes, cuide para que não caiamos. É verdade. Você e eu temos que tomar cuidado. Muito Fica cuidado. Firme. Tá firme. A gente precisa ter essa fé. É verdade. Até a vinda de Jesus Cristo. O que você quer ver com os seus olhos? Você acha que se você pedir, Deus não revela? Deus revela. Mas qual o tamanho da busca que você quer? Porque quando a gente quer algo, a gente consegue. A gente aleluia. A gente quer um emprego, verdade, a gente estuda. Jesus. Eu vou conseguir aquela Obrigado, porta. Eu vou Jesus. conseguir aquela casa. Deus vai abençoar. Mas e na glória? O que você tem pedido? Contemple os céus. Glória a Deus, aleluia. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Ele viu sobre aquele que estava no trono e as vestes estavam cobrindo todo o ambiente. Ele viu acima dele serafins que diziam: Santo, aleluia, Santo, que clamavam: Santo, Santo, Santo. Eita, glória! Você pode ter noção. Obrigado. Que Deus revelou a um homem comum, pecador, essa glória. Eu não sei se você percebeu. Olha o que ele está falando sobre os serafins. Os serafins estavam por cima dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriu o rosto e com 2 cobriu os seus pés. Deus mostrando para o homem o que os anjos também não viram. Não que eles não soubessem, ou quem sabe os anjos não viram. Talvez eles viram, mas aqui está dizendo quem é que os serafins cobriu os seus rostos. Meu Deus! Aí Deus vai e abre a visão de um homem. Aleluia. Para ver a sua glória. Aleluia! Um homem imerecedor. Glória a Deus! Um homem pecador. Deus falando algo no íntimo dele. Os serafins santos, gloriosos, se cobriam perante o trono de Deus. Aleluia! E aí Deus vai e mostra o seu trono para um homem pecador. Aleluia! Para uma mulher pecadora. Deus vai e mostra a sua glória. Para pequeninos como você e eu. Para aqueles que caíram lá no Éden. Ele deu uma nova veste.
e faz questão de nos vestir, de dar um diferencial, uma mesa diferente, repor as nossas amizades, repor o local que nós estávamos, não vivemos mais lá, agora é algo novo. Aleluia. E o Senhor Ele preparando para a gente e para a glória. É quando você caminha com o Senhor, é como se cada dia mais você estivesse subindo um degrau É verdade. do céu. É Por isso que verdade. às vezes a gente geralmente fala que o céu está baixinho. Quando o céu está baixinho, você Aleluia. porque é o Senhor. Glória a O que Deus. você tem para pedir, peça. Obrigado. É como até se você pudesse tocar as nuvens. É como se o céu estivesse baixinho. É o que o Senhor está falando sobre essa noite, a igreja. Os céus estão baixinhos. Quais são os seus pedidos? O Senhor está falando, eu gostaria de repor os seus pedidos. Porque eu bem sei os planos que tenho sobre vós. Aleluia. Planos de prosperar, não planos de morte. Planos de prosperar para que tenhas o fim que desejais. Glória a Deus. O fim que Aleluia. esperais. Aleluia. O Aleluia. Senhor está falando, repõe Obrigado, os pedidos. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Como foi falado aqui, momentos antes do Senhor confiar a minha pregação. Olha os pássaros dos céus, eles não temem o que vão comer, o que vão beber. Homem de pouca fé. Confia no Senhor, se Ele cuida dos pássaros, quanto mais nós. Aleluia. Homem de pouca fé. É verdade, Jesus. Conforme você for caminhando na presença, você vai ver que Ele vai abrindo as portas. Você não vai entender nada. Tem pessoas que Ele chamou para ser tempo integral. Deus. E tem pessoas que Ele chamou, vai ser tempo integral, mas eu também vou enviar. Tem pessoas que Ele chamou, é sacerdotal, a família vai ficar no altar. Precisa ter pessoas para cuidar da igreja. E outros Ele falou, não, também tem um projeto sacerdotal, mas eu preciso enviar também missões. Preciso pregar o evangelho para que mais pessoas saibam que o céu não é longe, o céu está dentro. Aleluia. Está dentro, por meio do Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor Ele começa a fazer um mover. Aleluia. Aleluia. Toda a terra está Glória. cheia da A glória. glória de Deus. Eita Toda a glória. terra está cheia da glória de Deus. Eita Você pode glória. sentir esse mover? Porque Eita Isaías glória. é antes de Atos. Toda a terra cheia do poder. Isaías está sendo profetizado também sobre o que está por vir, sobre o que está para acontecer. Toda a terra cheia do poder de Deus. Eita. Antes do Espírito Santo Obrigado, aparecia, Jesus. como aqui, apareceu aqui para Isaías, de forma temporária. O Senhor entregava e depois voltava. Mas por meio de Jesus Cristo, o véu que separava já não separa mais. Agora essa presença fica 24 horas dentro de você. Mas Isabel, eu não estou conseguindo entender o que está na palavra. Está difícil. Pega a versão NTLH, que é muito mais fácil, a versão NTLH. Isabel, está muito difícil, eu não estou entendendo. Ore a Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. Espírito Santo, eu sei que tu habitas dentro de mim. Abra os meus olhos e os meus ouvidos para que eu possa contemplar o que o Senhor quer me entregar. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso falar para você que a verdade me libertou. Aleluia. E quando ela me libertou, eu estava sentada no meu quarto há um tempo atrás, alguns anos atrás. Eu falei, eu não acredito que agora eu estou conseguindo entender a Bíblia. Eu fiz a oração que eu acho a mais desonesta, porque sabe como é aquelas orações de alguém que está tentando falar com Deus? Aleluia. Senhor, eu não sei orar muito bem, mas foi me falado que se eu ler a sua palavra, o Senhor vai me ajudar a entender o que está escrito. Me ajuda, porque eu quero tanto entender. Aleluia. O Senhor fala com tanta gente, fala comigo também. E foi quando eu comecei no Novo Testamento, que começa em Mateus. Conforme eu fui lendo, eu falei, meu Deus, Senhor, essa palavra estava aqui o tempo inteiro. Eu caí em choros, em pranto, porque estava ali o tempo inteiro aquilo que eu estava procurando. Minha alma estava procurando, almejando. E é como se eu não estivesse dando um valor. Eu li as perguntas que eu fazia. Eu falei, meu Deus, estava tudo aqui. É como aquela parábola que diz aquele homem que encontrou a pedra mais preciosa. Ele vendeu tudo que tinha para obter. Ele entendeu, você entendeu. A pedra mais preciosa que você tem que esconder dentro de você é a palavra de Deus. Para que o inimigo não possa roubá-la. Na Bíblia está falando, esconda a palavra no seu coração. Você está falando para esconder, então você vai esconder de quem? Você sabe que se você não ler dia e noite, como o Senhor diz, meditar dia e noite na palavra de Deus, você sabe que o inimigo não estava muito bem escondido. E aí o Senhor ele começou a entregar a palavra.
Eu lia tudo e depois ia lendo para mim, entregando para mim, porque eu percebi que eu precisava. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e começou a fazer um mover. Eu comecei a vivenciar algo ali, no qual a minha alma esperou a vida inteira. A presença. Aleluia. Eu comecei a vivenciar a presença. Eu comecei a vivenciar a graça de Deus, o poder de Deus. Aleluia. E é para todos aqueles que buscam, acham. Todos aqueles que batem na porta, a porta ela se abre. Buscar de todo o coração você vai encontrar. Às vezes o Senhor não está trabalhando em você com arrepios, com choro, às vezes é no entender a palavra. Meu Deus, eu estou entendendo o que Deus está falando. Aleluia. Tem pessoas que não entendem, porque o inimigo cega a visão, tapa o ouvido. E hoje o Senhor está liberando a palavra do altar, que está indo de encontro ao teu coração. Verdade. Não é por acaso que você e eu estamos aqui. A palavra de Deus vai dizer: torçam para que a vida do Senhor não seja no inverno. Sabe por quê? Quando está chovendo, quem é que quer vir para o culto? Como foi falado aqui, quem é que quer vir adorar o Senhor? E aí a gente vê que em locais da África, em locais lá no Peru, no México, eles adorando na chuva. O Senhor está falando: eu quero intensificar o nível da sua adoração. Aleluia. Eu quero intensificar o nível. Aleluia. Eu quero aflorar mais. Tem algo aí que precisa despertar. Ainda não está do jeito que eu quero. Eu acho que você não está entendendo. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Enchendo todo o ambiente. É verdade, Jesus. Aleluia. Perante o trono, os anjos clamavam: Santo, Santo, Santo. Aí algumas pessoas vão se perguntar: mas Isabelle, vai ser tão difícil? Será que quando a gente for para agora, a gente só vai falar Santo, Santo, Santo? Será que não vai ser cansativo? Eu vou falar para você. Se você já teve uma vigília, se você já teve um momento na tua casa, no teu quarto com o Senhor, e você só falava glória, deixava o motor, botava o louvor para tocar e começava a botar glória, 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 eu quero ver se você consegue parar. Porque quanto mais você dá glória, mais a glória ela vem, e você não consegue parar, e você começa a dar glória até que o Senhor ele vem e te batiza. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Com línguas estranhas. Aleluia. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas se você pedir para Deus dizer o que está sendo falado nas línguas estranhas, Ele vai dizer. Porque o intérprete, ele edifica a igreja. Aleluia. Mas a sua Glória casa, a Deus. veja que é intimidade. Obrigado, Jesus. Às vezes, aleluia. Glória, Às glória. vezes o Senhor quer te Aleluia. levar a um nível espiritual maior. É verdade, Jesus. Mas a gente tem que orar pedindo: não deixe que eu venha ser como aquela semente que caiu sobre as rochas, veio o sol e queimou. Ou como aquela semente, a semente é a palavra. Nós somos a terra, no qual a semente, a palavra de Deus está sendo lançada. Senhor, não deixe que eu venha ser aquela terra no qual a semente foi lançada entre os espinhos, e os espinhos sufocaram a palavra. Eu quero ser aquela terra no qual, quando o Senhor lança a semente, vem dar bons frutos, dentro e fora de tempo. Obrigado. Após o término, após sairmos daqui, qual é a continuidade que nós vamos dar? Qual é a continuidade que nós vamos dar à presença? Qual é a continuidade? Porque o Senhor, Ele fala: eu quero que você viva mais do que apenas um dia de milagre. Eu quero que você viva a eternidade. Como Ele falou para a mulher samaritana, Ele falou assim: eu conheço de uma água que se você beber não vai ter mais sede. Ele já estava falando da glória com aquela mulher. Ele se revela para a mulher samaritana como sendo o Messias. Então Jesus se revela para ela, e acabamos se revelando para muitos. O Senhor, Ele diz em Isaías também que a gente vai apregoar o Evangelho aos quebrantados. Será que hoje o nosso coração está quebrantado para receber? Aqui na continuidade o Senhor, Ele vai dizer: então disse eu, o profeta cai em si. O Senhor mostrou para ele uma visão que ninguém viu. Ele mostra para Isaías, e na mesma hora ele entende. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O Senhor mostrou para Isaías a glória, e quando o Senhor lhe mostra para Isaías a glória, você ia entender. Ai de mim, Deus!
entendeu que ele era pecador. Na mesma hora, estava no meu quarto ontem. E às vezes a gente quer inventar tantas desculpas para tantas coisas, tantas desculpas e mais desculpas. E só que eu senti foi amor. Eu só senti o amor do Senhor sondando todo o quarto. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele falou, no céu é assim. O céu, ele é assim. É um ambiente sobrenatural, é um ambiente espiritual. Aleluia. Do céu. É diferente. Você não consegue voltar a ser a mesma pessoa, porque quando o Senhor ele te mostra algo, e como Ele está mostrando para você e para mim hoje, a palavra revelada, você não consegue voltar a ser quem você era. Você não consegue, você precisa ir lá fora e clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Às vezes você está sem força para caminhar e você tem que falar, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, estou sem força, mas por favor, traga alguém, leva alguém, chama alguém para me chamar, Senhor. Ai, Senhor, faz amor, mas não me deixe, Senhor, padecer. Deus, não me deixe padecer. É verdade. Não me deixe, Senhor, não me deixe glória padecer. A Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirada do altar com uma tenaz. Peraí, mas o serafim, ele não é santo? Ele não é um ser glorioso? Então por que é que para pegar o fogo que estava no altar ele precisava de uma tenaz? Porque o fogo do anjo é diferente do fogo do altar. Deus, mas aí o Senhor ele me surpreende mais ainda. Que foi quando o Senhor deu alegria ao meu coração. E eu creio que vai trazer alegria para o teu coração também. O fogo do anjo era diferente do altar. E para ele pegar tinha que ser com a tenaz. Mas o que o anjo ia fazer com esse fogo do altar? Olha o que diz a Bíblia. Deus. Com a brasa tocou a minha boca e disse, aleluia, esse ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O fogo não queimou o profeta. Oh, aleluia. Fogo não queima fogo. É que fogo não queima fogo. Então faz sentido quando Moisés ele viu aquela sarça pegando fogo e não se consumindo. Chamou a atenção dele. O que está acontecendo? Será que eu não ficando louco? Porque aquela sarça ali está pegando fogo e não está se consumindo, ela não está sendo queimada. Chamou a atenção. Aleluia. Deus chamou a atenção de Moisés. Obrigado, Jesus. E aí Moisés vê. Moisés, tira essa sandália dos teus pés, porque o local que você está não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Você quer ver que fogo não queima fogo? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, Santo de Israel. Aleluia. Vamos para Daniel, que vai falar o seguinte. Daniel 3:8. Já estou terminando. Olha, no mesmo instante chegaram alguns homens cabeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Aleluia. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste ao som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria, adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes ao som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante
lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor tentando amedrontar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se você não se conhece em Cristo, se você não sabe qual é a sua identidade dele, o que o homem falou vai te causar terror, o que o homem falou vai te causar tremor. Mas se você está pautado na palavra, você vai virar para o rei e vai dizer: Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esses homens estavam sendo o quê? E foram levados até o rei, porque eles não estavam adorando os deuses do rei. Nabucodonosor vai vir com uma ira muito grande. Olha, preste atenção. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, de ódio, de ira. Aleluia. E transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse fornalha 7 vezes mais do que costumava. Se antes, vamos dizer, era num 3, assim agora vai ser 7 vezes mais. Essa fornalha ela vai queimar. 7 vezes mais essa fornalha ela vai arder. Aleluia, glória a Deus. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente, falando: vamos acabar com eles, eu vou fazer eles de exemplo, vai queimar. Quem é esse Deus dele que eles ousam adorar e não adoram a mim? Então esses homens foram atados com seus mantos, aleluia, glória a Deus, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha que interessante, já começa a ser aqui. O rei pega os seus mais fortes do soldado, do exército, para lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego ali. Eu não sei se você percebeu, mas ali já estava acontecendo um mover sobrenatural. Ali já estava acontecendo um mover de Deus. Porque como aqueles homens que iam atacar eles dentro da fornalha morreram, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego ainda não. Foram lançados na fornalha que estava acesa agora 7 vezes mais. Aleluia. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Eita glória! não lançamos nós Aleluia! 3 homens atados dentro do fogo? Glória! Apenas 3, Sadraque, Mesaque e Eita Abidnego? glória! Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Então ele disse: eu, porém, vejo 4 homens santos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Eu não sei se você percebeu, Daniel também aponta para Jesus. Eu não sei se você percebeu que aquele fogo que os anjos teve que pegar com Atenaz, que ungiu o profeta, também é operado aqui em Daniel. Aleluia! Ué, como eles não morreram? Como meus soldados morreram, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego ainda está vivo, ainda está de pé. Deus abençoe. Número Aleluia! 3, quem é esse quarto homem da fornalha? O quarto homem da fornalha, ele está dentro de você e de mim, Aleluia! por meio do Espírito Santo. O quarto homem da fornalha é quem te ajuda na caminhada, não te deixa cair. O quarto homem da fornalha é o que te atrai a presença. Aleluia! É o que atraiu Moisés. O quarto homem da fornalha está passando por essa igreja, como foi mostrado na visão de Isaías, que até as vestes do que estava no trono enchia toda a casa. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abidnego: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Eles saíram andando. Olha o mover de Deus, olha o poder de Deus. Quando nós somos fiéis a Ele,
Aleluia, glória a Deus. Os prefeitos, governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum. Os corpos desses homens nem foram, aleluia, chamuscados, os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Você tem que ter noção deles terem sido lançados na fornalha e nem mesmo o fio do seu cabelo ter sido queimado. Deus! Quando você é fiel a Deus, Ele é fiel para com você. E Ele está sendo fiel com você e comigo antes mesmo da gente saber quem Ele é. Então a fidelidade dele está sendo muito maior antes mesmo de você sair da tua madre. Da madre de sua mãe, perdão. Obrigado, Jesus. É assim que o Espírito Santo ele opera e tem trabalhado. Nabucodonosor chamou todos aqueles, da mesma forma que chamou para ver eles saíram na fornalha, chamou também para ver eles saindo. Chamou para ver eles saindo. Deus! Maravilhoso. Falou Nabucodonosor e disse: bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar em qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Eles estavam dispostos Obrigado, a morrer. Jesus. Aleluia. Será que você hoje está disposto a morrer por Jesus Cristo? Provavelmente alguns vão falar ainda não. O Senhor está falando, eu quero te encher dessa glória, porque enquanto você está vivo, enquanto você está viva, ainda dá tempo de se encher, ainda dá tempo de você fazer algumas vezes prudentes. Você vai reservar o azeite. Glória a Deus. Você vai começar hoje a sua jornada, a sua caminhada de mudança. Hoje vai ser o dia. Mas é aquilo, perante o Senhor, vai ser o dia para a tua vida hoje. Mas você também tem que bater o martelo. Chega. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se faz novo. Eis que tudo se faz novo. O rei fez um decreto. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus, quando você se posiciona perante Ele faz com que o improvável que se levantou contra a tua vida, que se levantou contra a tua casa, que se levantou contra a tua família, venha ser aquele que vai te levantar e também vai te ajudar na caminhada. Vai prosperar. Aleluia. Mas e agora, Isabelle, que Deus já fez isso tudo? Boa noite, Deus abençoe. Aí Deus agora que Ele chamou Isaías. Aleluia. Estamos terminando agora. Glória a Deus. Agora que Deus ele chama Isaías, deu a visão. Aleluia. Ele trouxe um anjo para Atenaz. Atenaz tocou na boca de Isaías e o purificou. Os pecados dele ali estão sendo perdoados. Da mesma forma hoje, Jesus ele perdoa você pelos seus pecados. Mas agora tem um porém. O porém ele vai dar continuidade. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia, glória a Deus. E disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor, após a visão, Ele te purifica. E depois que você passa pelo processo de libertação, depois que você passa pelo processo de cura, e eu vou falar, o processo de cura e libertação, você vai aprender, Ele vai entregando, tá no campo. Você já se enche, já entrega. O Senhor Ele te cura e te liberta conforme você já vai trabalhando. Você está no campo, nós somos o campo, a igreja é o campo maior. Porque aqui vai nos ensinar a tratar o nosso próximo. Personalidades diferentes, aprendendo a estar em comunhão. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Aqui é o campo. Lá fora a gente só vai continuar o que a gente faz aqui. Lidar com personalidades diferentes. Agora o Senhor Ele diz para você e para mim: quem enviarei? Será que hoje, esta noite, você pode dizer: eis-me aqui? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Peço que nossos amados se levantem em nome de Jesus. Aleluia. 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 Quando tem louvores aqui. Enquanto isso, eu só quero que você coloque a mão no seu coração. Não faça assim para receber, mas não fique parado. Faça alguma coisa. Porque o Senhor Ele vai entregar algo para você e para mim. Aleluia. Nessa oração que nós vamos fazer. Porque quem sabe você está sem força. Quem sabe você não sabe orar ainda.
Quem sabe você ainda não sabe ler a palavra. Quem sabe tem algo ainda acontecendo. Mas o Senhor fala, aquele que está com o coração aberto,